estamos aqui em mais um culto de celebração a Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, aquele o qual nós temos que ter muita expectativa, Sabe, alguma coisa que nós, às vezes, não percebemos, mas quando a Bíblia diz, maldito aquele que confia no homem, a Bíblia não está falando para você não confiar em pessoas. Todos nós temos pessoas em quem confiamos, amém? Imagina se você não confiar no seu marido, na sua esposa. Imagina um filho que não confia nos seus pais, é meio complicado isso. Imagina alguém que não confia na sua liderança. Sabe, preste atenção, a Bíblia diz, maldito aquele que confia no homem. Quando ela diz isso, ela está falando sobre expectativa, sobre colocar a sua expectativa em alguém, sobre colocar o seu coração no que uma pessoa pode fazer para mudar a sua vida, sobre colocar o seu coração com esperança em alguém. E aí é o problema. Tem uma palavra muito incrível que nós pregamos aqui algumas vezes, a maldição das expectativas mal direcionadas. É quando uma pessoa confia tanto em alguém que ela cria um vínculo e que tudo depende daquela pessoa para acontecer na sua própria vida. E a Bíblia trata isso como uma maldição, sabe? Mas eu quero te falar hoje sobre a bênção. Eu não quero falar sobre essa maldição. Eu quero falar sobre a bênção, amém? A bênção, diga assim, a bênção está em ter muita expectativa. Eu quero dizer para você que há poder na sua expectativa. Quando você coloca expectativa em Deus, é o contrário, Deus quer que você tenha expectativa nele. Nós precisamos ter expectativa em Deus, nós precisamos ter expectativas no Espírito Santo, nós precisamos ter muita expectativa no que Deus vai fazer, porque a nossa expectativa ela é determinante naquilo que Deus vai fazer. Sabe, nos grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja, grandes avivamentos, eles tinham um teor muito grande de derramar do Espírito Santo. Mas se teve uma coisa que provocou esse avivamento, se existiu algo que de alguma forma manteve por algum tempo esses avivamentos, que alguns foram temporários, mas eu estou dizendo sobre um derramar especial do Espírito Santo. Se teve algo que fez toda a diferença nesses avivamentos, foi a geração interior de expectativa no coração das pessoas. Hoje os marqueteiros, e isso não é errado que eu vou falar, os coachings, as pessoas ligadas a essa área de comunicação, elas trabalham muito mais para gerar expectativa sobre algo do que sobre aquilo mesmo. Então, por exemplo, quando você vê sobre uma conferência, eu acho que os irmãos já estão sentando, poderiam ajudá-los a ter lugar, temos lugar para todos aqui. Mas preste atenção, eu já estou ministrando, fui direto hoje demais, né? Você quer uma piada? Precisa de uma piada ou não? Então vamos continuar. Depois eu vou pensar numa piada. Mas veja, quando se tem uma conferência ou um treinamento, você pode ver isso por aí, isso é uma espécie de uma técnica também. Mas as pessoas aprenderam isso inspirados nos princípios e valores cristãos, sabia, né? Dos 5 maiores coaches do Brasil, 3 são cristãos, declarados. Porque a Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa, amém? A palavra de Deus tem tudo que você precisa. Mas voltando, então o que eles fazem? Eles trabalham gerando expectativas. Então uma pessoa que vai fazer um bom marketing de um evento, o que ele faz? Ele trabalha 5 meses gerando expectativa na mente das pessoas, no coração das pessoas. E às vezes o evento é um pouco comum, não é alguma coisa muito extraordinária, mas foi gerado tanta expectativa, foi gerada tanta expectativa, que as pessoas elas vão e elas chegam 1 hora mais cedo, e aí eles não abrem as portas. Você já viu isso? Não abre as portas, já viu? Quem já veio nas nossas conferências aqui? Que horas que a gente abre a porta? 5 minutos antes. Por quê? Expectativa. Sua expectativa precisa estar lá em cima. Isso não é errado.
Eu quero só mostrar para você que quando geramos expectativa, nós recebemos mais naquilo que nos é proposto. Toda expectativa, ela é um adubo. A quantidade de expectativa que você tem ao vir ao culto é determinante muitas vezes em algo que Deus vai fazer na sua vida. E Deus ama a expectativa. Você vê que a Bíblia fala sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre o poder da expectativa. Em Lucas capítulo 3, versículo 15, Lucas capítulo 3, versículo 15, fala sobre aquele dia onde Jesus estava chegando. Jesus estava já no ouvido das pessoas. As pessoas já estavam comentando que Jesus estava por ali. As pessoas já estavam sabendo que nasceu o Messias. As pessoas estavam sabendo que aquele que viria mudar a história da humanidade estava vivo. E aliás, estava crescido. Havia um testemunho no meio das pessoas sobre isso, e as pessoas começaram a criar uma expectativa nesse Jesus, em conhecê-lo, em receber dele, principalmente as pessoas que necessitavam. Os necessitados precisam criar mais expectativas, e eu sou um necessitado aqui nesse dia. Sabe, nós somos necessitados demais da graça de Deus, nós somos necessitados demais daquilo que só Deus pode fazer. E esses necessitados sabiam disso, e eles criaram expectativas sobre Jesus. E de repente chega um homem chamado João Batista, e alguns achavam, não sabiam se João Batista era Jesus, se ele era o Messias. Alguns tinham dúvida, porque João Batista era nutrido de unção, era um profeta de Deus, era até primo de Jesus. João Batista era alguém que estava ali, ele era muito parecido com Jesus de alguma forma, mas ele não era Jesus. E em Lucas no capítulo 3, versículo 15, diz assim, que o povo estava em grande expectativa. Diga comigo, em grande expectativa. Sabe, o povo estava em grande expectativa, perguntando a si mesmo. Eles estavam perguntando entre eles, perguntando no seu coração. Eles não ficavam perguntando para os outros, mas lá no seu coração, eles tinham uma dúvida. Eles estavam cheios de expectativa, eles estavam assim, e aquela multidão se juntava, e eles tinham muita expectativa no seu coração, se João era o Cristo. Está aí o que eu estou falando. João, porém, dá uma resposta à expectativa desse povo. João, porém, chega a eles e diz: eu os batizo com água, mas na verdade virá aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as suas sandálias, as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quão maravilhosa foi aquela palavra que o Douglas trouxe sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o derramar do Espírito Santo, não é? Eu sei que muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo aqui nesses dias onde nós estamos orando por 7 semanas. Essa semana vai ser a última de 7, sexta-feira às 20 horas nós vamos estar aqui. Eu quero te convidar, você não pode perder o fechamento dessas 7 semanas de jejum e oração, não é? É um dia com muito propósito. E Deus está pronto para derramar na minha vida, na sua vida, amém? Portanto, eu já quero te dar uma dica: crie muita expectativa sobre sexta-feira. Mas voltando aqui para o texto, esse texto, na tradução da linguagem de hoje, fala que a expectativa do povo começou a aumentar. Tem uma outra tradução que diz que o povo estava com uma esperança ascendente, o povo estava crescendo em expectativa. E olha que isso foi determinante. Nós vemos que isso foi tão determinante, porque a expectativa ia aumentando no coração do povo, e parece que Deus gerou isso, o Espírito de Deus gerou isso, parece que eles entendiam sobre isso. Você vê que João não falou nada para eles sobre isso, você vê que João não vira para eles e fala: não, fica tranquilo, eu não sou Jesus não, Jesus é aquele que está vindo daqui a pouco, pode, não. João não baixou a expectativa deles, pelo contrário, João aumentou a expectativa deles, porque eles já estavam muito empolgados e com expectativa de João Batista ser o Cristo. Mas agora João Batista fala: olha, eu sou João Batista, mas eu quero dizer que o cara que está vindo depois de mim, esse é muito maior do que eu não sou digno nem de desamarrar sua sandália. Imagina a expectativa do povo. Agora deixa eu te contar, no original grego, essa palavra, essa expectativa, ela tem a ver com, no original grego fala sobre que eles aguardavam na ponta dos pés, porque a ponta dos pés numa multidão é um sinal de expectativa. É ou não é? É ou não é? Você já viu quando tem alguma coisa assim, que tem uma multidão olhando? O que você faz para ver? Sim ou não? Alguns não precisam, né?
Alguns não precisam, mas a maioria faz o quê? Oh! Você já viu uma corrida? Você já assistiu uma corrida? Belo Horizonte só tem uma, né, praticamente assim, mais famosa, que é a corrida da Pampulha, né? Mas quem assiste uma corrida, quando vem passando o Bolt, a gente faz, nem assim, né? Faz assim, passou. Mas você já viu um jogo de futebol, quando está avançando para perto da área, o time vai tocando, avançando, e de repente chega perto do gol, o que a torcida faz? Por quê? Porque cria-se uma expectativa de que vai ter um gol. O que eu quero dizer com você, esse povo estava na ponta dos pés. Eu quero dizer para você, que nos dias que nós estamos vivendo, Deus, Ele espera de nós, de mim e você, de mim e de você, Ele espera da igreja dEle, pessoas na ponta dos pés, pessoas que esperam uma visitação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo, pessoas que esperam ver milagres acontecendo, pessoas que esperam, que têm expectativa da conversão de alguém, pessoas que têm expectativa de que Deus faça algo incrível na igreja, que fortaleça irmãos fracos, que fortaleça ainda mais os fortes, que faça de nós canais dele, sabe? Deus está esperando de mim e de você, pessoas com expectativa, na ponta dos pés, que Deus possa criar expectativa no meu e no seu coração, de sermos uma nação transformada, que Deus nos encha de esperança, que o Espírito Santo manifeste o querer dEle sobre as nossas vidas, amém? Quem sabe, eu quero te fazer uma pergunta para você pensar, qual a expectativa talvez que você veio para esse culto hoje? Qual a expectativa que você teve, ou tem, ou teve, ou está tendo, quando você ligou o seu aparelho nesse culto? Qual a expectativa que você teve quando você decidiu, vir para cá? Qual a expectativa? Sabe, como que você está louvando? Qual a expectativa quando você louva? Como é a expectativa do seu coração quando você oferta? Como é a expectativa do seu coração quando você ora na sua casa e aqui? Qual é a expectativa do seu coração? Sabe, Deus se agrada de um coração cheio de expectativa. Deus se agrada quando dentro de nós estamos na ponta dos pés. Ele vai vir, Jesus vai nos visitar, o Espírito Santo virá sobre nós. Olha, o poder desse princípio vai mudar a minha história. Eu estou exercendo esse princípio com muita força, até não está fácil para mim não, mas eu estou exercendo esse princípio porque eu tenho expectativa no que Deus vai fazer, porque a palavra dele diz que acontece. Expectativa. Sabe, nós precisamos aprender a esperar mais no derramar do Espírito Santo, no que o Senhor quer fazer. Você sabia que muitas vezes a atmosfera do culto, ela é determinante no derramar do Espírito Santo sobre nós? A atmosfera do seu coração, quando você vem para um culto, ou para qualquer coisa semelhante, quando você vai para a célula, quando você vem para um dia de oração, uma terça light, a expectativa do seu coração é muito determinante naquilo que vai ser derramado sobre a sua vida. Portanto, precisamos aprender o poder que há quando criamos expectativa dentro de nós. Nós precisamos ser uma igreja de Jesus com um nível maior de expectativa. Não que a gente não tenha, mas esse nível pode aumentar, sabe? Esse nível pode aumentar, porque alguém disse que a nossa expectativa, ela é um braço da fé. A expectativa, aliás, é um braço da fé. A nossa expectativa, portanto, é muito importante para o agir de Deus. O próprio Deus tem expectativa que nós sejamos filhos visíveis. A natureza aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8 diz isso, Romanos 8:19, a natureza aguarda, as pessoas aí fora, tudo está olhando para você, a humanidade está olhando para você, as pessoas estão olhando para nós, percebendo ou não, as pessoas querem ver qual é a expressão da igreja, qual a expectativa desse povo, em quem eles confiam, será que eles têm esperança mesmo, será que eles esperam alguma coisa mesmo, como está o coração desse povo? Porque pensa em alguém que gosta de arrancar a sua expectativa, é o diabo. Mas você pensa em alguém que gosta de te encher de expectativa, é o Espírito Santo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Agora deixa eu te contar para você uma história que está em Atos 3. Em Atos 3 é incrível.
Atos 3, versículo 6, você conhece a história, vou ser bem breve aqui, mas diz assim que Pedro, ele estava passando ali, e ali tinha um paralítico, certo? Sim ou não? E olha o que aconteceu, ele passa, ele fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, amém? Esse texto é muito conhecido. No versículo seguinte diz, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, gente. Ele era um paralítico, agora ele está firme, ele está de pé. Olha o que Deus está fazendo. E agora diz que ele de um salto, ele agora se coloca verdadeiramente de pé, e ele começa a andar, e o povo fica maravilhado. Essa história é incrível. Depois ele vai com ele para o templo, com certeza ele se converte, ele tem a vida transformada. Por causa desse milagre, Pedro foi perseguido, foi preso, mas enfim, eu quero que você entenda que ele foi totalmente curado, amém, aleluia, por isso. Agora veja comigo, os versículos anteriores ao que eu li, versículo 4 e 5, por que ele foi curado? Sabe, essa não é uma história apenas de cura, não é uma história apenas do milagre, o milagre é ali já o meio fim da história. Mas antes disso, houve no coração desse homem o quê? Uma expectativa. Deus abençoou a expectativa daquele homem. Olha o que diz no versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele já estava clamando, ei, só que esse homem, ele não tinha uma expectativa de ser curado, ele tinha uma expectativa de quê? O que ele pediu para Pedro? Hein? O que ele pediu, gente? Dinheiro, esmola. Ele tinha uma expectativa de receber alguma coisa deles, quem sabe R$2, R$5, R$20, algum dinheiro eles vão me dar. Pedro, ele é um cara generoso, ele tem alguma coisa, ele vai me dar alguma coisa, e ele criou uma expectativa. Olha o que diz aí, que Pedro olhou para ele e disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, com expectativa de receber deles alguma coisa, esperando receber alguma coisa. Ou seja, a expectativa, ela foi determinante no que Deus fez. Eu acho que Pedro olhou para aquele homem e falou, esse cara tem uma expectativa de receber algo, mas sabe qual que é o grande X da questão? A nossa expectativa de receber, ela sempre é aquém, ela geralmente está aquém daquilo que Deus pode nos dar. Aquém. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem o que ele está preparando. Portanto, a sua expectativa ainda assim, ela não vai ser tudo, Deus vai dar mais. Eles tinham uma expectativa, mas a expectativa desses homens foi, de alguma forma, considerada por Deus. O que você espera hoje? O que você espera esse mês? Qual a expectativa que você tem? Esse é o primeiro culto do semestre. Qual a expectativa que você tem para esse segundo semestre? Você tem uma expectativa de tirar essa máscara? Alguma expectativa você precisa ter. Agora, qual a expectativa que você tem em Deus mesmo? Algo direto. Você tem uma expectativa de receber um novo dom do Espírito Santo? Você tem expectativa de ser mais ousado em levar o Evangelho na onde Deus te colocou? Você tem expectativa de que sua família seja alvo de um milagre de Deus? Você tem expectativa de um filho, de um pai, de um parente transformado? O que você espera nesse semestre? O que você espera nessa década? O que você espera sobre a sua célula, sobre a igreja de Jesus? O que você espera quando você vê esse lugar? Porque quando eu olho para essa década, eu tenho uma expectativa que Deus vai nos dar esse lugar. Nós pagamos um aluguel muito alto, mas Deus vai nos dar esse lugar, porque há uma expectativa no meu coração, e o que eu queria que você tivesse essa expectativa comigo. Quando eu compro um livro na Light Store, quando eu dou uma oferta especial a Deus, eu fico sempre assim, eu tenho expectativas, e eu vou fazer a minha parte na semeadura. Eu compro um livro, eu dou uma oferta, eu faço algo, e eu sei que de alguma forma, a expectativa está crescendo no meu coração. O que você espera sobre o seu chamado? O que você espera receber na sua casa, na sua família? O que você espera? Sabe, eu quero dizer isso para você, eu estou na ponta dos pés esses dias. Foi tão difícil para mim, e tem sido tão difícil a perda da pastora Clauzir. Tem sido tão difícil, mas eu sempre tenho buscado a Deus e falado, Senhor, não me deixe descer da ponta dos pés. Eu estou na ponta dos pés, eu quero aliás estar mais na ponta ainda, quase como uma bailarina, mas uma bailarina macho. Que esse negócio é meio esquisito.
eu estou quase na ponta dos pés, como uma bailarina. Parei. Sabe, eu falo, Deus, não me tire, não me deixa sair da ponta dos pés. Mesmo as lutas, mesmo as dores, mesmo as dificuldades, elas não vão tirar a minha expectativa naquilo que o Senhor quer fazer sobre mim, sobre a igreja, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os sonhos de ter filhos, sobre tantas coisas. Eu falo, Senhor, eu estou cheio de expectativa, porque sabe, querido, a verdade é que as maiores realizações de Deus, os maiores milagres de Deus, as maiores conquistas, os maiores testemunhos, o melhor de Deus ainda não chegou, Ele está por vir, e eu creio nisso, não é um jargão, é uma verdade no meu coração. Porque expectativa não aponta para o que aconteceu, ainda que o que aconteceu até hoje seja muito importante. Expectativa aponta para o que vai acontecer. Expectativa aponta para o futuro. A expectativa aponta para a visitação de Jesus. Ele está vindo, Ele está chegando. Ei, é você, Jesus? Não, eu sou o João Batista. Aliás, aumenta a sua expectativa, porque se você já está com um pouco de expectativa em mim, a sua expectativa tem que ser muito maior, porque quando Jesus vier, Ele não só batizará você com água, mas Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vai vir um avivamento sobre vocês. Eles estavam achando que aquilo era muito. João Batista batizou 300. Não, muito estava por vir. Expectativa aponta para frente, sabe? Então não é porque eu vi Deus fazer grandes coisas, importantes coisas, não é porque eu vi Deus já nos dar tantas coisas até hoje, não é porque eu vi o que Deus já fez na vida de tantos de vocês, que eu estou parado naquilo que Ele vai fazer. Pelo contrário, eu estou crendo que o que Ele vai fazer ainda vai ser muito maior. Cuidado para você não se aposentar no progresso, no progresso da sua vida com Deus. Porque no reino de Deus não tem aposentadoria. O reino de Deus é vida eterna. Entendeu? Por que no reino de Deus não tem aposentadoria? Porque a vida é eterna. A vida tem aposentadoria, porque a gente morre com 80 anos, com 90 anos, com 70, 60, cada um morre. Mas no reino de Deus não tem aposentadoria, porque a vida é eterna. Nós só passamos de uma vida para outra, mas a vida continua. Então nós precisamos ter muita expectativa. Tem pessoas que perdem a sua expectativa. Eu já vi pessoas perderem a sua expectativa porque o mundo está ruim. Está tudo ruim, Jesus vai voltar. Está tudo ruim. Ontem eu estava tomando um café próximo à Avenida Paulista, estava tendo um protesto lá muito estranho, muito assim, sabe? Esquisito, uma opressão, pessoas com muita bebida nas mãos, pessoas fazendo depravações sexuais assim na rua, e que coisa, mostrava a cara daquele povo, daquele protesto, e foi um protesto horrível, sério, de verdade, não era porque era de um lado ou de outro, mas é porque eu vi de perto ali, sabe, a gente teve que mudar de cafeteria, porque se a gente tomasse um café na cafeteria que a gente queria, poderia tomar uma pedrada, poderia talvez ser envergonhado por algumas pessoas estranhas, mas sabe de uma coisa, tem pessoas que estão perdendo a expectativa por causa do problema do mundo, sabe, a sua expectativa não pode ser controlada pelo que está acontecendo no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É muito maior. A sua expectativa tem que ser controlada pelo maior e não pelo menor. Deixe a sua expectativa ser controlada em Deus. Mas o pecado está aumentando. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A nossa expectativa precisa ser aumentada. Mas está difícil. Deus vai te dar algo novo. Nós precisamos ter expectativa, então eu quero dizer para você que há poder na expectativa, porque você tem uma expectativa. Pedro disse, hoje eu não vou te dar só dinheiro, eu não vou te dar ouro, eu não vou te dar prata, mas eu vou te dar algo melhor, o que eu tenho eu te dou, receba a unção da cura, levanta e anda. Sabe, quando nós temos expectativas em Deus, tudo muda. Talvez você tenha andado um pouco triste, talvez chegou aqui triste com alguma situação, talvez essa é a sua realidade. Eu quero dizer, aumente a sua expectativa, porque Deus vai trazer uma alegria nova sobre você. Talvez você está um pouco desanimado nesses dias por alguma circunstância. Eu quero dizer para você que Deus vai te dar um novo ânimo. Talvez você está andando cansado, um pouco opresso, um pouco para baixo. Pessoa opressa começa até a encurvar um pouquinho. Eu quero dizer para você que Deus vai tirar essa opressão. Vai a Ele, Ele diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu lhes darei descanso. Eu lhes darei força, eu lhes darei ânimo. Deus está falando, olha, por que você perdeu a expectativa? Levanta a cabeça, eu vou te dar uma nova dose de expectativa para essa década.
Cria expectativa no que Deus vai fazer. Talvez você chegou aqui assim, e Deus vai encher você por causa da expectativa, amém? Marcos capítulo 10. Chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos estavam ali numa grande multidão, e tinha um cego, Bartimeu, versículo 48, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Olha só, esse homem ouve a palavra, ele ouve que Jesus está falando, ele ouve que Jesus estava chegando, ele ouve sobre a visitação do Cristo, ele ouve algo que lhe cresce a expectativa, e ele começa a falar: é a minha chance, é a minha oportunidade, Jesus está passando. Ele não via, mas ele ouvia, e isso aumentou a sua fé, a sua expectativa. E a Bíblia diz que as pessoas, os religiosos, começaram a repreender, porque o espírito de religiosidade, ele tira a nossa expectativa. Conversa com um crente religioso para você ver, ele é negativo, nem parece crente. Conversa com um crente religioso para você ver. Outro dia eu vi um cara falando da igreja dele. A igreja tem 30 anos, e ele construiu a igreja, um auditório para 180 pessoas, e ele estava muito feliz, e ele começou a investir muito dinheiro naquele auditório, e eu me lembro, isso tem alguns anos, e eu me lembro que eu e meu pai viramos para ele e falamos assim: mas você está investindo muito dinheiro nesse auditório. Aí ele falou assim: não, eu vou investir tudo que eu posso aqui, porque a minha igreja chegou mais ou menos no limite que Deus tem para mim. Eu falei: ah, é? Se você perdeu a expectativa, você realmente não vai ter uma igreja grande. E ele está lá até hoje. Nada contra, é uma igreja, que são cristãos, mas é gente que não tem expectativa mais. Está lá, a igreja, falta, agora acho que o próximo dinheiro deles vai ser banhar a parede de ouro. Aí já vão ficar próximo do céu. Eles acham. Entendeu? Porque limitou. Mas os religiosos tentam limitar, tirar a expectativa. Bartimeu, tira a sua expectativa, não é para você. E ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava ainda mais: filho de Davi. E a Bíblia diz, preste atenção no versículo seguinte aí, 49, depois aí vocês vão acompanhando, por favor, eu não posso parar muito. Mas a Bíblia diz que Jesus parou. Ou seja, Jesus não deu ouvidos ao espírito de religiosidade, parou na onde tinha uma expectativa. Quando Jesus vê uma expectativa, ele para. Ah, tem expectativa ali, é ali que eu quero estar. Ah, tem expectativa no coração desse homem, é nele que eu vou fazer algo. Ah, tem expectativa nesse cego, nesse deficiente visual, Bartimeu, eu paro e vou perto dele. E olha o que aconteceu, preste atenção. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego, e ele diz para o cego: ânimo, expectativa. E esse cego animou. Ele falou: agora vai acontecer algo. Agora ele parou. Aí ele parou. Agora eu estou 2/3 do caminho. Eu estou 90% do caminho. Vai acontecer algo. Se ele tocar em mim, eu enxergo. Jesus disse: levante-se. E eles disseram: levante-se. Desculpa, não foi Jesus, foi os discípulos. Levante-se. Aí agora olha o que aconteceu. Ele levanta e ele faz o quê? Joga a capa para o lado, e de um salto ele colocou-se de pé e correu para Jesus. Sabe o que era a capa? Deixa eu te explicar. A capa era um selo da ignorância, da limitação, da doença. Todos que eram dependentes do Estado por doenças recebiam uma capa. Tinha a capa do leproso, a capa do cego, a capa do mendigo, a capa do escravo, a capa do pobrezinho. As autoridades influenciadas pelo maligno colocavam uma capa sobre as pessoas. Mas aqui, ele criou tanta expectativa, porque quando a gente cria expectativa, sabe o que a gente faz? A gente consegue, pela graça de Deus, tirar a capa que o inimigo colocou sobre nós. Ele tira a capa. A capa era um selo formal que eles colocavam sobre ele, falando: você é limitado. Não crie expectativa, você é um cego, você vai morrer cego. Você é assim, você vai morrer assim. Você é alguém assim complicado, vai morrer complicado. Mas a Bíblia diz que ele lançou a capa para o lado, de um salto dirigiu a Jesus.
sabe? Aquela capa era o selo do isolamento, da ferida, da desesperança, da falta de expectativa. Aquela capa, ela era de alguma forma um selo do tipo, você não pode se expressar, você não pode ter expectativa. Mas sabe, é isso que o inimigo fica tentando fazer na nossa vida, gente. Ele fica tentando selar a gente no mesmo lugar, na mesma dor dos nossos avós, no mesmo problema dos nossos pais. Ele fica tentando selar a gente, falar, não, isso é assim mesmo, você não conhece, daí você puxou dos seus pais, infelizmente você trouxe essa carga, e vai continuar assim, seus filhos vão ser até igual, ou talvez pior, então não faz nada com isso. Mas Jesus disse, lance essa capa fora, porque não foi eu que te dei, pelo contrário, eu vou te dar a cura. Nós temos que ter expectativa, gente, no que Deus pode fazer, no que Jesus pode fazer, amém? Então chegou a hora de recuperarmos ou melhorarmos a nossa expectativa. Eu quero dizer para você, Deus é bom, sempre bom, Ele é fiel, sempre fiel, e é hora da gente como igreja, nesse ano, nessa década, tornarmos uma igreja na ponta dos pés. Sabe por quê? Porque a igreja é a expressão de Deus aqui. Nós somos representantes de Deus aqui. A igreja de Jesus representa Deus, ela é o corpo de Cristo. Cristo cabeça, a igreja o corpo. Ela está aqui. A igreja exerce a diplomacia celestial. Ela representa Deus. E se a igreja representa Deus, ela é uma expressão. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, há poder na expectativa, nós precisamos ter expectativa. Mas a outra coisa que eu quero te dizer, é que a igreja precisa expressar, essa expectativa, ela também aponta para uma expressão. Romanos 12 diz, Romanos 12 versículo 11, Romanos 12 versículo 11 fala algo sobre nós, sobre eu e você como adoradores, como corpo de Jesus. Romanos 12, 11 fala assim, olha, vocês precisam ser zelosos. E aí a gente acha que zelo é só ficar em silêncio, cuidando, caiu um mosquitinho, tira o mosquitinho. Mas olha o que é zelo, ele fala, vocês precisam ser zelosos. Sejam, o que diz aí? Fervorosos no Espírito. Sabe o que é fervor? É uma expressão de desejo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam a Deus, alegrem-se com expectativa, alegrem-se na esperança, fala de uma expressão, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Agora veja, esse texto está no mesmo contexto do início de Romanos 12, nós estamos falando em Romanos 12, preste atenção, o contexto, o que o apóstolo Paulo começa, quando o apóstolo Paulo dá a ideia central, ele fala sobre a nossa vida ser entregue a Deus como um culto racional. Romanos 12, 1, ele diz assim, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se esforcem, que se ofereçam, que se entreguem como sacrifício, o quê? Morto, certo? Não, ele está falando de quê? De vida, sacrifício vivo, santo e agradável. E agora ele conclui, ele diz, este é o culto racional de vocês. A palavra no grego, culto racional, está falando de um serviço eficiente. É algo que nós fazemos a Deus, prestamos a Deus de forma correta. Culto não é só presença, culto não é só você vir, culto não é só o culto que você presta a Deus na sua casa, pode até ser, né? A sua vida tem que ser um culto, a minha vida tem que ser um culto, é claro, culto não é só essa reunião, mas sobre essa reunião, culto não é a sua presença, culto não é você assistir. Quem conhece Jesus, começa a parar de assistir o culto e começa a ser parte do culto, amém? Se você ainda não conhece Jesus, ou está conhecendo agora, fica tranquilo, devagarzinho você vai se tornando parte do culto. Mas quem já conhece verdadeiramente a Jesus, quem já decidiu por ser batizado, foi batizado, às vezes já foi cheio do Espírito Santo, fala em línguas, eu quero dizer, o culto é você aqui servindo eficientemente, amém? Agora você já pensou um serviço sem movimento? Um serviço sem expressão?
Um serviço sem fazer algo prático, é estranho. Você contrata um servo, um funcionário na empresa, e você fala para ele, olha, esse é o seu trabalho racional, o seu serviço tem que ser eficiente, você pode fazer isso, e aí quando você chega, ele está lá assim. Outro dia eu entrei numa loja, e só tinha uma pessoa parada, era o segurança. E eu achei que era num primeiro momento, eu achei que era até uma, assim, já viu aquela brincadeirinha dos caras que fica parado, assim? Eu até achei que era ele. Aí eu passei na frente dele, fiquei olhando no olho dele assim, aí ele fez assim. Aí eu falei, tá vivo. Mas por mais que ele estava parado, na função dele, era um serviço dele. O serviço dele provavelmente era ficar parado olhando. Agora, qual que é o serviço de segurança? Garantir que não ia ter roubo, certo ou não? Ele é preventivo, mas ele também é detectivo. Se esse segurança visse alguém roubando um chocolate naquela loja, o que ele ia fazer? Pegar a pessoa. Ele ia sair do seu lugar, ele ia exercer um movimento. E sabe o que acontece? A verdade é que o segurança gosta quando pega um bandido. Outro dia eu conversei com um policial, ele falou assim, a gente não gosta de ficar parado multando as pessoas, a gente gosta de pegar bandido. E é verdade. Por quê? Porque é o serviço dele. Um policial eficiente vai prender bandidos de vez em quando. Certo ou errado? No Brasil talvez sempre. Mas Deus vai fazer algo nessa nação, gente. Mas um policial eficiente, ele tem uma história de pegar bandidos. Certo ou errado? Aqueles policiais lá em Goiás, pegaram o estuprador lá, o matador lá, isso. Pegaram o homem. O que eles fizeram? Jogaram ele dentro da ambulância e ficaram tristes. Sim ou não? O que eles fizeram? Comemoraram, pegamos, matamos, sei lá, olha, deve ter um lá que deu glória. Misericórdia. É claro que o ideal era não matar, mas o cara reagiu. Melhor morrer o bandido que a polícia, claro. Pelo menos é uma ignorância alguém falar que era melhor um policial morrer do que um bandido. Reagiu, toma. Bom, essa é a minha opinião. Mas o que eu quero te falar, vamos voltar a essência. O que eu quero te falar é o seguinte, o que eles fizeram com o bandido? Celebraram. Por que eu estou contando isso para vocês, gente? Pode parecer fora do contexto, mas não é. É porque eles exerceram um serviço no contexto deles eficiente. Sim ou não? Quem não foi eficiente foi a justiça, que liberou o cara. E se ele morreu, também é culpa da justiça. Porque se ele tivesse preso, ele não tinha morrido. Certo ou errado? Nós temos que pensar, gente. Não cai nessas lorotas aí. Tadinho. É verdade. Foi direto, pô. É tadinho mesmo. Agora, a polícia exerceu um serviço no contexto deles eficiente. No contexto deles. Porque qual que era o papel da polícia? Prender. Se ele reagir, prende, aí completa, né? Aí não tinha jeito. Gente, eu sei que é polêmico isso, mas eu quero que você entenda a ideia do serviço eficiente. Um cozinheiro, ele presta um serviço eficiente quando ele põe sal na comida ou quando ele cozinha a comida inteira? Como que um cozinheiro faz uma boa comida? Começa quando? Ele vai no supermercado. Esses dias eu conheci um cozinheiro, ele falou assim, ele pediu um macarrão. Aí compramos um macarrão. Aí ele falou, não, esse macarrão não. Esse macarrão vai atrapalhar a minha comida. Aí ele foi no outro supermercado e comprou um macarrão italiano. Aí ele falou, você não viu esse macarrão? Não, eu falei, até vi, mas era 10 vezes mais caro. Eu comprei o da normal. Aí, não, mas tem que ser esse macarrão aqui. Eu falei, tá bom, você compra. Brincadeira. Mas ele comprou o macarrão. Aí comprou. Aí ele fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisa. Aí no final de horas e horas saiu o prato maravilhoso. Sabe o que eu quero dizer para você? O nosso culto é um serviço eficiente a Deus. É algo que eu faço de todo o coração. É algo que eu preciso fazer, que fora da eu não posso estar paralisado. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para você um pouco sobre isso, mas eu quero trazer essa ideia
O culto é forma de expressão. Nós estamos aqui para expressar a Deus. No momento que você chega cheio de expectativa, tem o louvor é para você se expressar, o louvor é para você levantar as suas mãos, se precisar ajoelhe, se precisar pule, o louvor não é para você ficar estatuado, por quê? Porque nós estamos expressando algo a Deus, nós estamos na ponta dos pés, nós estamos dizendo, o Senhor é Deus, Ele é o grande eu sou, nós estamos dizendo, eu tive um encontro com Ele, Ele transformou a minha vida, nós estamos dizendo, Ele é o príncipe da paz, Ele é o santo de Israel, e não tem como eu expressar um verdadeiro louvor a Deus, é muito difícil, sem um mínimo de expressão. É claro que a expressão é individual, tem pessoas que têm mais, outras um pouco menos, mas é muito estranho, uma pessoa que presta culto a Deus, verdadeiramente convertida, mas ela não tem expressão, mas ela não sai do seu lugar, mas ela fica assim, ó, e às vezes com muito esforço ela acompanha a letra. Aí no final tem uma palma, aí está todo mundo assim, ó. Aí a pessoa está assim. Parece que puxou parece que fumou um daqueles, fumaça verde. Está em outro planeta. Gente, o culto é expressão a Deus. E se você dissesse amém, eu ia ver que você tinha uma expressão aí dentro. Expressões de concordância e de fé. Quando você está vendo aqui o pregador, principalmente quando é de fora, viu gente? Você força um pouco mais, fala amém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vem uns caras de fora aí, depois desce ali e fala para mim, a igreja é pouco expressiva, né, pastor? Aí eu falo, aí é lógico que eu sou pai, né? Aí eu falo assim, a igreja não é tanto expressiva, essas máscaras atrapalham um pouco, mas a igreja estava prestando muita atenção no que você estava falando. Eu dou uma virada, mas poderia ser mais fácil para mim, gente. Amém? Oh! Aleluia! As ofertas a Deus, elas são a nossa expressão. Ofertar a Deus é uma expressão de amor, de adoração. Às vezes nós ofertamos sacrifício, mas a oferta é uma expressão. Toda vez que você traz uma oferta, você não está trazendo um recurso, mas você está trazendo uma expressão. Ela tem alguma coisa aqui dentro. Não é 100 reais, 200 reais, 1000 reais, que seja, R$1, não sei. Ela não é o valor ali só, mas ela tem um significado. O culto a Deus é nutrido de oferta. Ele diz, ofereçam a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por isso que os cultos no redor do mundo, eles têm louvor, e eles têm ofertas. O culto não pode faltar entrega. Quando você está louvando a Deus, adorando, você está entregando o seu coração, você está entregando o seu esforço físico, você está entregando, você está declarando palavras de fé. Tem músicas que declaram fé, tem músicas que é testemunho, tem músicas que são testemunho, tem músicas que falam sobre colheita, tem músicas que falam sobre adoração a Deus, tem músicas de todo tipo, mas a verdade é que as músicas, elas estão como uma expressão a Deus, e as ofertas, elas também são expressão a Deus. Como está o seu ânimo, o seu entusiasmo? Olha o que aconteceu com Jesus em Lucas 19, isso é muito forte. Lucas 19, 36. Quando Jesus estava prosseguindo, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. O povo queria, a expectativa do povo, jogava o manto pelo caminho. Quando ele já estava na descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente. Diga comigo, louvar. Alegremente. Alegremente. Não é louvar tristemente, preocupadamente, racionalmente. Igreja racional dos últimos dias. Vergonhosamente, sou tímido. É louvar o quê?
Então Jesus estava passando, o povo jogava os mantos. Tenta imaginar a cena, gente, traz essa cena para o seu imaginário. Jesus estava passando, e o povo lançava os mantos, o povo tinha expectativa, queria algo de Jesus, e os discípulos estavam louvando alegremente, eles estavam vindo alegremente louvar, cheio de Deus no coração, expressando, em alta voz, uau! Portanto, não é igual aquele, já viu parabéns nas festas? Gente, isso me irrita. Cantam parabéns para você nas festas, parabéns para você, você já viu? Sempre tem pessoas que mexem a boca e não cantam. É ou não é? Tem pessoas que ficam assim, ó. Outro dia eu fui numa festa, porque agora nessa pandemia as festas têm menos pessoas. Tinha umas 10. Tinha 3 cantando e eu era um deles, só minha voz aparecia. Eu estava, parabéns para você. E a mãe e o pai, nessa data. E todo mundo assim. E tinha um assim, ó, perto de mim. Eu não ouvi a voz dele, eu tenho certeza que ele estava dublando. Ele estava dublando. Era dublagem. Juninho, cadê o Juninho? Coloca alguém aqui assim, põe o microfone no mute e deixa só a pessoa assim. Aí uma hora você faz uma pegadinha, para de cantar, todo mundo deixa ela. Gente, já viu festa de aniversário? Mas o culto a Deus, preste atenção, eles estavam louvando com alegria e alta voz. Gente, tem dia que eu saio daqui rouco. Teve uma segunda-feira que eu saí daqui rouco. A gente estava orando, buscando o Espírito Santo. Eu chorava, gritava, orava, enxugava lágrima, orava, gritava, passava álcool na mão e gritava. Eu queria, não é que Deus é surdo, gente, mas é que eu preciso dar o meu melhor para Ele. E o meu melhor não é a minha baixa voz. Você lembra? Eu sei que crente não assistia isso, só eu. Mas tinha um negócio chamado Praça é Nossa. Aí tinha, mas crente não assistia, que na época eu era mais ou menos. Isso há 20 anos atrás. Aí tinha o grito do pobre. Vocês lembram disso? Quem que lembra do grito do pobre? E isso, todo mundo era crente, ninguém assistia. Mentiroso mesmo, né? É mentira. Só eu, né? Só o pastor que assistia. Ah, mas vai ser falso. Vou perguntar de novo, hein? Deus está vendo, Deus está vendo. Quem assistia o grito do pobre? Meu Deus, quase todo mundo. Não, tá zoando. Mas tinha um pobre na Praça é Nossa. E aí como que chama o irmãozinho lá? O Carlos Alberto, obrigado. Glória a Deus, um sincero. Bom, mas, ó, aí o Carlos Alberto falava assim, dá um grito, fala bem alto. Aí aquele pobrezinho, porque eles queriam criticar a pobreza, né? Aí o pobrezinho falava assim, oh, Jesus, oh, Carlos Alberto. Sabe, tem louvor que é muito pobre, tem gente que louva a Deus igual um pobre, nesse aspecto, entendeu? É um louvor pobre, a música está lá, louvai o nome do nosso Deus. Aí o cara está assim. Outro dia eu fui numa igreja muito tradicional, mas muito tradicional, mas muito. Não tinha bateria, tinha só um órgão, o mais novo do louvor tinha 59 anos, o mais novo. E era um louvor bem diferente do que vocês estão acostumados. Alguns de vocês iam ter dificuldade de se expressar. Mas eu lembrava do hino, porque meu pai já foi pastor de uma denominação tradicional. Aí eu lembrava do hino. Aí eu lembrei do hino e comecei a cantar. Quando eu olhei para o lado, estavam 5 me olhando assim, porque eles estavam assim, ó. Beleza. Aí a terceira e última música do louvor, eram 3 músicas. Aí eu me expressei, no meu jeito. Não bati palma no final, aí no final acabava a música e eu ficava assim. Tinha que respeitar, eu ia pregar, né? Depois não deixava eu pregar. Mas aí a última música, eu comecei a cantar com alta voz. Aí todo mundo estava olhando para mim. Isso aconteceu, gente. Todo mundo estava olhando para mim. Aí sabe o que acontece? Eu vi que ninguém estava cantando, estava todo mundo assim. Aí eu parei de cantar, só eu cantava, Douglas, ninguém mais, eu parei, escuta essa. Quando acabou o culto, eu fui perguntar para um dos 2 jovens que tinha na igreja. Aí eu falei, cara, por que aquela música lá ninguém cantou? Ele falou, pastor, a última música do louvor é surdina. Você já viu isso, Túlio? A última música do louvor é surdina.
Escuta. Aí eu falei, como? Surdina, pastor. Você não sabe o que é isso? Eu falei, não. Aí ele falou, surdina é quando nós estamos cantando com a boca fechada. Tipo isso. Então fica todo mundo. Gente, tudo bem, cultura é cultura, tradição é tradição, mas eu quero dizer para você, cante mais alto. Cante mais alto. Amém? Cante mais alto. Por quê? Porque é a sua expressão a Deus. O mais alto meu pode não ser o seu mais alto, mas o seu mais alto Deus conhece. Expresse o seu louvor. Não igual essa turma aí do Bom, deixa para lá. Lucas 19, olha que interessante. Meu Deus. Lucas 19. Jesus prosseguia, quando ele estava na descida das oliveiras, aí eles estavam alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Quanto mais Deus fazia, maior era a expectativa do futuro. Tudo que Deus fez até hoje, gente, serve para nutrir ainda mais aquilo que Deus vai fazer. Olha para esse lugar, nós estamos aqui, gente. Agora nós temos que criar a expectativa não só da posse, mas da propriedade. Mas um dia nós tivemos expectativa de estar aqui, era muito grande para nós, era muito doido, meu Deus. E agora vai ficar pequeno. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Agora o que acontece? Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão, sempre tem fariseus no meio do povo, não se preocupe com eles, gente, sempre vai ter. O problema é quando você dá a voz, quando você olha para eles. Mas olha o que aconteceu, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão, foram a Jesus e disseram, mestre, repreende os seus discípulos. Em outras palavras, o espírito da religiosidade sempre vai tentar te repreender quando você se expressar. Cante mais baixo, cante mais alto. O espírito da religiosidade fala, cante mais baixo, você está atrapalhando. Os fariseus não aguentavam a expressão. O espírito da religiosidade, ele não aguenta a expressão, porque a expressão é um dos braços, vamos dizer assim, é um dos galhos de um movimento que Deus está fazendo. Não existe avivamento com pessoas inertes, não existe, porque Deus, Ele faz de nós movimentos, sabe? Eu percebo, igrejas religiosas são igrejas que não se atualizam. Às vezes não são igrejas que abandonam a fé, às vezes não são igrejas de heresias, mas igrejas que não se atualizam, que não fazem movimentos, que não entendem que a igreja é uma força, mas em movimento, ela não é estática. Elas acabam se tornando um movimento religioso, sem querer, não é por mal. Mas assim também é na nossa vida. Pessoas paralisadas diante do que Deus está fazendo, elas estão de alguma forma influenciadas por um espírito de religiosidade. Alguns dos fariseus então não queriam isso. Agora olha a resposta de Jesus. Jesus dá uma invertida nos caras, porque Jesus queria movimento, Jesus queria expressão, Jesus amava a expressão. Olha o que Jesus disse, eu lhes digo, isso é o que vocês estão falando, mas eu que sou Jesus, eu lhes digo, se eles se calarem, se não tiver alta voz nesse lugar, se não tiver louvor com alegria nesse lugar, se não tiver ofertas generosas nesse lugar, se não tiver expressão de culto eficiente nesse lugar, olha o que Jesus falou, se eles se calarem, as pedras clamarão. Meu Deus, você está entendendo como isso foi forte? Jesus está falando assim, eles podem até se calar, mas o verdadeiro louvor é um louvor de expressão. Eles podem até se calar, mas as verdadeiras ofertas expressam alguma coisa. Eles podem até se calar, mas o verdadeiro evangelho movimenta. O verdadeiro evangelho não está paralisado, ele está movimentando. Ele está movimentando porque os céus não estão parados, porque Deus sempre está nos colocando em um movimento santo.
E agora Jesus se aproxima da cidade, ele chora sobre a cidade, e ele fala assim: essa cidade não está tendo revelação, porque muitas vezes as pessoas estão paralisadas, e por favor não entenda que eu estou pregando sobre culto, gente, eu estou pregando muito mais do que isso, eu não quero aprofundar porque não dá tempo, mas eu estou falando algo muito mais do que apenas as 2 horas de culto, as 2 horas de célula toda semana, é algo muito além disso. Mas olha que incrível, Jesus começa a chorar, ele chora, ele começa a chorar de verdade, gente. Jesus não fingia, ele está chorando porque ele viu que aquela cidade não estava tendo revelação. Revelação do quê? Olha o versículo 44, ele diz assim: ele estava falando sobre a cidade, porque você não reconheceu o tempo da visitação de Deus, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Na minha versão aqui diz: porque você não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Uma preocupação que eu tenho tem a ver com esse versículo 44, como pastor, como cristão, é uma preocupação que eu tenho, sabe por quê? Porque eles estavam diante de uma oportunidade, e eles não estavam entendendo. A visitação de Deus sobre a cidade era uma oportunidade, eles não estavam reconhecendo aquilo, gente. Sabe, queridos, deixa eu te falar com muito carinho, às vezes há um alto custo quando nós não reconhecemos o que Deus está fazendo. O custo é muito alto de uma igreja que não percebe o movimento de Deus. O custo é muito alto de uma igreja que para de se expressar e entra num espírito de religiosidade. O custo é muito alto para uma igreja que para de expressar a sua fé lá fora, porque ela entra num espírito de religiosidade. O espírito de religiosidade é sempre para dentro. Os fariseus não queriam que acontecesse nada lá fora, eles só queriam que acontecesse dentro da igreja, dentro das paredes. Há um custo muito alto quando Deus está se movendo e a gente está paralisado. Olha o que Jesus disse, versículo 42, Jesus chorou sobre a cidade e disse: se vocês entendessem, se vocês tivessem revelação, mas agora isso está oculto aos seus olhos, vocês não estão vendo. Então virão dias que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, e rodearão e cercarão vocês de todos os lados. Ele está falando quando a igreja não tem revelação dos movimentos que ela precisa fazer. Gente, nós estamos em um ataque constante à família, aos seus filhos, aos nossos filhos. E a pergunta é: nós como igreja vamos ficar quieto? Vamos ficar calado? Nós como igreja nós vamos falar: não, o problema do filho dos outros é dos outros, o meu é só meu, ele eu garanto. Outro dia eu vi um crente falando mais ou menos isso: acho que a gente não tem que preocupar tanto, porque isso é lá fora, aqui dentro é diferente. Querido, seu filho, ele fica 4 horas na escola, e fica 1 hora com você por dia. É engano você achar que ele não vai ser influenciado. Jesus está falando: vocês não estão tendo revelação do que vocês precisam fazer. Esses discípulos, eles estão dançando e louvando, eles estão se expressando alegremente, porque eles têm revelação. Mas ai daquele que não tem revelação, ai da igreja que não tem revelação, ai da igreja que não se expressa, ai do meu povo se eles não expressarem a sua fé, ai do meu povo se eles não estabelecerem as estacas sobre a sociedade, ai do meu povo se eles não influenciarem essa terra está assim por falta de influência, gente. Porque tudo que Deus fez foi exatamente para que eu e você pudéssemos reinar em vida. E reinar tem a ver com influência, com governo, não tem a ver com dinheiro. A gente acha que reinar em vida é ter muito dinheiro. Reinar em vida é você conseguir estabelecer sua influência. Os apóstolos eram gente simples, mas eles reinaram em vida. Nós temos que ter cuidado, há um alto custo quando nós tratamos um culto a Deus sem entendimento. Sabe, Deus está aqui, Deus está na sua célula, Deus está no seu tempo a sós com Deus, Deus está quando você reúne alguém para um aconselhamento, para um discipulado mais formal, Deus está ali. Sabe, o culto é uma oportunidade. Esse texto fala que Deus nos dá oportunidades. Essa década é uma oportunidade para a igreja. Sabe, cada GD, cada terça light, cada reunião de célula é uma oportunidade. Sabe, é tudo uma oportunidade, mas há um alto custo quando o entusiasmo é baixo, quando não há empolgação,
quando não há expectativa. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque Deus, Ele quer ver você e me ver com tudo que a gente pode. Ele quer que você lance todas as flechas. Você lembra o rei Jeoás? O profeta que era Deus deu as flechas na mão dele, e ele só lançou 3. Ele não tinha expectativa, gente. Ele tinha 6 flechas. As flechas eram de conquista, eram de vitória, mas aquele rei já tinha perdido as expectativas. Ele já estava meio cansado, ele já estava meio desconfiado de Deus, ele já estava meio esquisito, e com certeza ele não teve paixão. Ele pegou aquela flecha e falou: deixa eu, pelo menos o profeta está falando, né? Ele está olhando para mim aqui, deixa eu dar umas flechadas aqui. 1, 2. Já viu o cara que não vem no culto quando o supervisor está de férias? Já viu isso? Já viu o cara que não vem no culto quando o pastor está de férias? Mas é uma bobeira. Porque ele está achando, o profeta está olhando, vamos dar uma flechada. Agora o profeta virou, larga a flecha. Ele largou a flecha. E Deus falou: porque você não teve expectativa certa, você lançou poucas flechas, e a vitória não será completa. Eu quero te perguntar nessa hora, como você tem reagido à palavra que Deus lhe dá? Como você tem reagido à palavra que é lançada aqui todo domingo, na sua célula, no seu tempo a sós com Deus? Como você tem reagido? Aquelas flechas eram flechas de libertação, sabe? O ânimo de um cristão, de um influenciador, faz toda a diferença nas pessoas que vivem ao seu redor. Deus te dá uma nova porção de ânimo hoje, para você exercer influência e fé na onde você trabalha. O seu ânimo, o seu entusiasmo vai marcar aquelas pessoas. Esse mês não batemos uma meta. Ânimo, entusiasmo, mês que vem nós vamos bater. Deixa eles para trás, você já está voando na frente, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Meus amados, gente, ali faltou expressão, faltou entusiasmo no coração daquele rei. Era a sua oportunidade, era o seu momento. Quando você dá o seu melhor para Deus, uma vitória é liberada sobre a sua vida. Quando você dá pouco para Deus, poucas vitórias são liberadas. Mas quando você dá de todo o seu coração, quando você dá tudo a Deus, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração, sabe, uma vitória muito maior é liberada. Então, eu fico pensando, será que alguns movimentos que deixamos de fazer a Deus, eles não podem deixar de abrir os céus como deveriam? Eu tenho pensado sobre isso. Cada culto é uma oportunidade de expressão que Deus te deu. E para concluir, eu quero te dar um último exemplo. Em 1 Crônicas, deixa eu só te lembrar, tem uma história, Davi, ele chega da vitória de uma guerra, e a Bíblia diz que Davi, ele era expressivo, gente. Davi era expressivo no louvor, Davi, ele era expressivo nas suas ofertas, porque Davi entendia que a sua expressão tinha poder. Davi entendia o poder que havia quando ele se expressava para Deus. Ele entendia o poder que havia em louvar a Deus de todo o coração. Ele entendia o poder de semeadura que havia numa boa oferta a Deus. Ele entendia o poder que havia quando ele dava a sua vida, colocava a sua vida em risco para salvar o povo de Deus. Davi, ele era assim. E a sua vida é marcada por expectativas e expressão. Por exemplo, quando Davi foi matar o rei Golias, quando Davi foi matar o gigante Golias, o filisteu, Davi, presta atenção nisso, quando Davi foi matar Golias, sabe o que ele fez? Ele criou expectativa. Ninguém tinha expectativa de matar Golias, mas Davi tinha expectativa de destruí-lo. Tanto que Davi criou expectativa, que ele não só criou expectativa, mas ele gerou expectativa no coração de quem podia lançá-lo à guerra. Davi, ele lança a expectativa no coração de Saul. Antes de vencer o gigante da sua vida, antes de vencer inimigos da sua vida, crie expectativa do que Deus pode fazer através da sua vida. Era o inimigo da vida dele, mas ele criou expectativas. Deus pode me usar, Deus pode fazer, mesmo de mim com 1,70 m, Deus pode me fazer um gigante muito maior do que esse de 3 metros. Deus pode fazer algo. E sabe, às vezes nós não temos grandes oportunidades de vencer um gigante, porque nós não criamos expectativas sobre isso. O que levou Davi para frente de batalha com Golias, foi a expectativa que ele criou, e que ele vendeu para Saul. Porque ele chegou diante de Saul, Saul falou: não crie expectativa, menino, você não aguenta nem levar minha armadura.
Ele falou assim: eu tenho expectativa sim, eu já destruí um leão, um urso, e esse gigante é pior, porque ele está se levantando, não é contra ovelhas, animais, ele está se levantando contra a ovelha do exército de Deus, e eu posso sim destruí-lo. Quando Saul viu que ele estava cheio de expectativa, e que ele tinha muita convicção do que Deus ia fazer, sabe o que Saul fez? Falou: então vai. Porque algumas batalhas da nossa vida não estão acontecendo, nós não estamos na frente dela, não estamos conseguindo batalhar, nós já estamos, tipo assim, nem batalha nós não estamos tendo. Algumas vitórias na nossa vida, nós não estamos nem no campo de batalha ainda, porque para chegar no campo de batalha eu preciso de expectativa. Porque Deus não quer matar a gente, Deus quer nos fazer vencer lá. E para vencer, eu e você precisamos chegar lá convictos da vitória. Portanto, se você é um adorador, adore de verdade. Se você é um guerreiro, guerreie de verdade. Se você for participar de um GD, participe de verdade. Vai com tudo. Se você vai louvar a Deus, louve, se expresse. Louve com o seu melhor. Você vai à célula, vai de todo o coração. Vai, chega pronto para entregar algo a Deus, aquelas pessoas. 1 Crônicas 29:5 diz assim, Davi, ele disse assim: quem hoje está disposto a ofertar a Deus? Se você vai ofertar a Deus, oferte com disposição, oferte com coração, não ofereça esmolas para Deus a gente não dá esmolas, a gente oferece algo de valor. Se você realmente é alguém generoso, seja de verdade. Se você realmente é um servo na casa de Deus, sirva de todo o coração. Essas são expressões. Se você realmente tem sido um facilitador liderando uma célula, você é um facilitador, você não é obrigado a carregar pessoas, mas você pode orientar algum caminho, você pode ajudar, você lidera uma reunião semanal. Se você é um líder de célula, seja um líder de verdade. Segundo Samuel 6, tenham paciência comigo, eu já estou concluindo. 2 Samuel 6, lembra o que aconteceu com a Arca da Aliança? Olha Davi, olha o que aconteceu. Davi chegou na cidade com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança naquele contexto era tudo, era a presença de Deus, era a visitação de Deus. Aonde a arca chegava era a visitação de Deus. E Davi agora entra na cidade com a arca, dançando. Davi trouxe essa arca de muitos quilômetros, e no versículo 13 diz assim, que quando eles carregavam a arca do Senhor, 2 Samuel 6,13, quando eles carregavam a arca do Senhor, a cada 6 passos eles tinham que sacrificar um boi e um novilho gordo. Um boi e um novilho gordo. Os dois tinham que ser gordos, tinham que ser os melhores. Gente, presta atenção, cada 6 metros, quilômetros de distância, buscar a arca, cada 6 metros, 4, 5, 6, sacrifica um boi e uma ovelha. Ah, não tem, então a gente espera. Chegou o boi, chegou a ovelha, sacrifica, continua, e eles iam dançando. Olha só o culto, é o culto a Deus, sacrifício, e eles estão ali, entrega oferta, adora a Deus. Davi vestia o colete sacerdotal de linho e dançava. Como que ele dançava? Como, gente? Com todas as forças. Está vendo? Lembra os discípulos louvavam alegremente em alta voz. Olha, o mesmo coração. Davi dançava, mas não era uma dancinha do tipo. Era uma dança extravagante. Ele estava diante da presença de Deus. Ele era o rei, gente. O rei não se envergonhava de dançar para Deus. E por que a gente, às vezes, se envergonha em se expressar a Deus? Que ignorância. Nossa, minha. Eu já cheguei em ambientes que eu queria me expressar, aí de repente eu ficava meio com vergonha, eu ficava só assim. Dentro de mim eu estava dançando, mas fora de mim eu estava meio doidão, assim, meio segurando, entendeu? Mas Davi não, ele estava louco, ele estava assim, cheio do Espírito de Deus. Ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e os israelitas levavam a arca ao som de alta voz. Amém? Ao som de gritos de alegria, de trombetas. Gente, era um louvorzão.
E não acabava não, Juninho, suava, o povo suava, de tanto louvar. Já aconteceu isso com você? Louva tanto que está suando, nossa, meu Deus. Mas olha o problema, eu vou concluir com isso. Ele chega na cidade, dançando, e a sua esposa, filha de Saul, que ele casou, Mical, quando ela vê Davi dançando da janela, quando ela olha Davi dançando, ele estava dançando com os servos, com as escravas, ele estava dançando. Quando Mical representa o espírito de religiosidade, quando Mical vê Davi dançando, como os fariseus ficaram irados, ela enche o seu coração de ira, e ela fala: como que pode um rei dançar? Como que pode? Mical não reconheceu a visitação de Deus. Deus estava entrando na cidade com a sua presença, mas Mical não teve revelação que ele chegara, igual os fariseus não entenderam. E assim como Jesus disse: quem não tem revelação da minha visitação pode ser destruído, Mical foi destruída, ela se tornou estéril para o resto da sua vida, porque o espírito de religiosidade não pode reproduzir, porque se ele reproduzir, ele reproduz mais religiosidade. Então Deus deu uma esterilidade para ela. Sabe de uma coisa? Davi, ele chega dançando. Expressões poderosas são tão proféticas e tão espirituais que sempre incomodarão as trevas. Eu te mostrei muita coisa hoje, podia te mostrar mais, mas nosso tempo acabou há algum tempo. Mas expressões poderosas a Deus, elas são tão proféticas e espirituais que você não imagina. Não é só uma voz alta, não é só um louvor alto, não é só uma oferta, um dinheiro, não é só isso, é uma expressão, e a expressão, ela tem valor para Deus. Há poder numa expressão, e há poder em uma expectativa certa. Eu gostaria que você ficasse de pé.